A paz do Senhor a todos inscritos aqui no canal. Deus abençoe a cada um de nós nesse dia de hoje. Queridos, hoje eu tenho uma novidade para nós. A gente vai abrir um quadro chamado Me Faça Pergunta e eu te responderei com o que eu vivi. A primeira pergunta que a gente vai estar respondendo hoje é uma pergunta que ecoou muitos anos na minha vida. E a pergunta é a seguinte: por que os pastores não fazem libertação nos membros da igreja? Não são todos, né? Mas nós sabemos que alguns pastores não fazem, não têm essa prática, né, de fazer aquela ministração de libertação que demora muito tempo, aquela oficina de libertação e cura interior nos membros da igreja. E por que eu me identifiquei tanto com essa pergunta? Pelo fato de que, na minha infância, eu vivi uma situação e eu me fazia muito essa pergunta, eu perguntava muito para o Espírito Santo: por que esse pastor não foi capaz de libertar a minha mãe? Bom, para eu contar para vocês esse testemunho, eu vou ter que voltar lá em 1982, já vai há muito tempo atrás, né? Já se vão muitos anos. Foi algo que me trouxe muita confusão e muita dor. Minha mãe tinha umas crises nervosas e ela era cristã e ela começava a quebrar tudo dentro de casa, ninguém conseguia contê-la. E aí um dia meu pai a levou numa Assembleia de Deus e ali ela começou a ter manifestações demoníacas, sendo que aquele demônio era expulso, vinha outro. Era expulso, vinha outro. E essa situação, ela se repetia por horas, meus irmãos, horas. Chegou um ponto que quase todos os dias à tarde, ela ia passando mal, e nós corríamos com ela para a igreja. Era uma igreja lá no Lins de Vasconcelos, lá no Meia. Uma igreja Assembleia de Deus antiga. E havia um pastor que já não está mais entre nós, pastor Isaías, e ele então orava pela minha mãe, e aquilo ia assim pela tarde adentro, e muitas vezes dava 8 horas da noite, e minha mãe ainda estava ali naquela situação. Saía uma entidade, vinha outra, saía um, vinha outro. Nessa época eu estudava de manhã, e eu não sei porquê, hoje eu sei o porquê, né? Porque Deus estava querendo me mostrar algo e hoje eu estou aqui partilhando isso com vocês. E todos os dias minha mãe me levava com ela. Eu acabava indo com ela. Às vezes nós íamos de táxi porque a minha mãe estava a passar tanto mal, que a gente tinha que pegar o transporte que fosse mais rápido e levá-la para a igreja. E chegava lá na igreja, começava aquilo de novo. Havia um tapete, ela ficava ali naquele tapete e o pastor orava, e havia lá também uma irmã de oração, a irmã Marli. A irmã tentava ajudar da maneira que podia. E a minha pergunta, eu muito ainda criança, vendo isso, eu muito pequena, acompanhando isso, a minha pergunta era: Senhor, por que eles não conseguem libertar a minha mãe? Bom, meus queridos, eu vou chegar no final dessa história. Onde que ela chegou? Chegou um ponto, depois de 1 ano e meio, que minha mãe ia na igreja, caía durante horas, e aquilo dizia-se que era uma legião, e aquilo não saía. Acabou que um dia alguém chegou perto dela, alguém da família, um parente distante, chegou a ela e disse, na hora que aquilo se manifestou, ele disse: o que você quer para deixá-la em paz? E então, meus irmãos, a nossa casa virou um centro. Por quê? Porque era ali, puseram um banquinho, eu quero trabalhar, quero fazer dela meu cavalo. E dali, meus irmãos, começou um processo em que, dentro da nossa própria casa, nós víamos ali aquelas manifestações, nós víamos ali aqueles demônios fazendo coisas, nós acabávamos muitas vezes por ajudar naquilo, e eu ainda muito criança eu via isso e convivi com isso. Hoje eu entendo por quê. Passaram-se os anos, a minha mãe foi acometida por um câncer de mama, e já em fase muito avançada da doença, Jesus a salvou. Desde o momento que ela começou a se envolver ali com aqueles trabalhos, aquelas coisas, 7 anos foi o tempo que ela durou, né? A partir dali, alguns irmãos da igreja começaram a visitá-la e ela foi salva. O Senhor falou com ela no leito que cuidaria dos 5 filhos, que nós não ficaríamos órfãos.
E o Senhor a recolheu, salva, tá? Talvez não liberta, mas salva. Ela faleceu e depois de alguns anos, todos nós fomos sendo conduzidos para a igreja, porque era uma promessa de Deus sobre a nossa vida que nós retornaríamos todos para servir ao Senhor. E Deus cumpriu aquilo. E nós fomos todos para a igreja. E eu lembro que quando eu fui para a igreja, eu fiquei ainda uns 5 anos aprendendo ali, né, só no banco, recebendo palavra, aprendendo sobre as coisas de Deus. E eu comecei a me ver frente a muitas dificuldades. Eu sabia que haviam coisas na minha vida que eu precisava ainda me libertar, apesar de eu já estar na presença do Senhor, de eu já ter sido batizada, mas eu percebia que havia ainda em minha vida necessidade de libertação. Eu comecei a procurar, e eu e uma irmã orávamos muito, fazíamos campanha, íamos ao monte, orávamos pelas madrugadas. E um dia nós encontramos um ministério chamado Ministério Ágape, que era um ministério da falecida apóstola Neuza Itioca. E nós fomos até esse lugar para fazer esse seminário, era um seminário de libertação, e nós fomos até esse lugar. Irmãos, pensa numa luta muito grande. Para a gente chegar naquele lugar onde haveria o seminário, irmãos, o carro quebrou, nós tiramos as nossas malas do carro, enguiçado, deixamos no meio do caminho, pegamos um ônibus de viagem, fomos porque a gente queria muito passar por libertação. Foi uma luta, irmãos. E quando nós chegamos lá na igreja, o culto já estava acontecendo, e depois do culto a gente recebeu um questionário com mais ou menos 300 perguntas. E nós fomos conduzidos àquele local onde a gente ia ficar alojado, era um colégio, e nós colocamos a nossa cama, assim, eram uns panos, né? Colocamos a nossa cama próximo de uma janela, e choveu em cima da nossa cama, ficou tudo molhado, e nós recebemos aquele questionário. A ordem é que nós deveríamos entregar aquele questionário preenchido no sábado pela manhã, e era sexta-feira à noite. E quando nós chegamos no nosso quarto, a cama estava toda molhada, nós tivemos uma dificuldade enorme para dormir aquela noite, e ficamos acordadas preenchendo, eu preenchendo o meu questionário, e a minha irmã preenchendo o questionário dela. Irmãos, e quando nós lemos tudo aquilo que estava naquele questionário, nós começamos a chorar. Nós começamos a chorar e começamos a dizer, não era para a gente estar aqui. Meu Deus, a gente passou por muita coisa. Porque esse questionário, irmãos, ele tem perguntas como, por exemplo, você já tomou passe? Você já acendeu vela? Você já falou com algum espírito, algum guia? Você já usou cordões de guia? Você já pegou em tal coisa? Irmãos, e nós havíamos estado naquele ambiente, a gente havia experimentado, e nós havíamos levado baforada, passe e tudo, e muita coisa que você não tem ideia. E aí, meus irmãos, depois que nós passamos por libertação coletiva, depois individual, e não foi só essa libertação, acabou que depois eu busquei mais ministérios que eu pudesse fazer libertação. E nós, então, voltamos para a nossa casa. Eu disse assim para o Senhor, Senhor, se a minha mãe tivesse encontrado um ministério como esse, ela tinha se libertado. E por que eu digo isso? Porque, voltando ao assunto da minha mãe, quando minha mãe caía ali com aqueles demônios que eram muitos e que parece que não tinham fim, eram legiões. A minha mãe não era uma pessoa que tinha uma vida promíscua, uma vida errada, não. Ela não era assim. Pelo contrário. Só que ela foi excluída da igreja. E esse bebê deu descolamento de placenta. E minha mãe, que não cortava o cabelo, né? Os usos e costumes exigiam que ela não cortasse o cabelo. E ela tinha um cabelo aqui no quadril. E ela cortou. Os médicos acharam melhor que cortasse por causa do tratamento dela. E ela cortou o cabelo, e por conta desse cabelo ela foi excluída, e ela guardou aquela mágoa. Então, irmãos, o simples fato de ter uma mágoa na sua vida, o simples fato de você ser magoado, machucado, de você não liberar perdão, pode ser uma porta. Talvez essa fosse a porta que fazia com que a minha mãe fosse vítima de toda aquela opressão, toda aquela possessão. Porque a minha mãe era uma dona de casa, era uma boa filha, era uma mulher que nunca trabalhou fora. Então, quando você vai olhar a vida dela, ela era uma mulher correta.
E aí eu volto para a pergunta que deu início a tudo isso que a gente falou, todo esse testemunho da minha vida. Por que os pastores não fazem libertação nos membros da igreja? E aí eu vou citar vários motivos. Primeiro que muitas vezes a denominação a qual aquele pastor serve a Deus é uma prática que não é feita naquela denominação. Isso é a primeira resposta possível. A segunda resposta possível é que muitas vezes aquele homem que prega a palavra, ele compreende que salvação nada tem a ver com libertação. A gente observa que quando o ladrão da cruz, um dos ladrões, desafiou a Jesus e disse: se você fosse mesmo o Filho de Deus, você desceria da cruz. Mas o outro disse assim para ele: poxa, lembra-te de mim quando você entrar no paraíso. Nós merecemos estar aqui, mas você não. E Jesus disse para ele: olha, ainda hoje no paraíso você vai estar lá comigo, ainda hoje. E a gente vê ali que não precisou de um processo de libertação. Por quê? Porque o espírito dele foi para casa, não é? E a alma, que é a sede das emoções, onde fica muita coisa ali, e o corpo, onde o inimigo tenta oprimir e usar, ficam na terra. Então não houve necessidade, ele foi salvo, foi resgatado. Então eu costumo dizer que a libertação, ela é para que o crente tenha uma qualidade de vida com Deus. A gente não tem qualidade de vida na caminhada se a gente não entender alguns processos e se a gente realmente não for liberto, verdadeiramente liberto. Se a gente não fechar todas as portas, se nós não secarmos todo o suprimento que alimenta, né? A Bíblia diz que o pecado, ele é como se nós assinássemos uma dívida, uma promissória de dívida. Não é? E isso precisa, essas promissórias de dívida, elas precisam ser resgatadas. E o Senhor Jesus é quem resgata isso em nossas vidas através da sua morte, do seu sangue derramado. Amém? Então, muitas vezes o pastor entende que pregando a palavra, ele leva a salvação. Então, essa é a prioridade. A prioridade é a palavra, é a pessoa receber a palavra. Ela é salva, ela está salva. Mas, às vezes, Deus sabe que aquela pessoa tem uma caminhada longa, aquela pessoa tem uma vida ainda, vai servir a Cristo durante muito tempo. E o Senhor, então, investe em libertar aquela pessoa, para que aquela pessoa possa fluir e andar mais livremente, né? Então, muitos pastores, a segunda resposta, muitos pastores não fazem oficina de libertação e cura interior nas ovelhas, pelo simples fato de entender que a palavra é prioridade, tá, meus irmãos? E ele não está errado, ele está certo. O outro fato é que isso também precisa de um chamado. Então, às vezes, isso não é um chamado na vida daquele homem, mas isso não faz com que esse homem seja ineficaz. Como nós falamos, a palavra, ela está à frente de tudo isso. E a outra questão, e essa é uma questão muito mais normal, muito mais comum. Às vezes o pastor tem a visão de que a pessoa precisa de libertação. Muitas vezes o pastor tem ali até tem o chamado, mas ele ainda não tem uma equipe. Ele ainda não tem um povo espiritualmente preparado, um povo fiel. Porque quem é o fiel? O fiel é aquele que não tem brecha. Se a pessoa tiver brecha, ela não pode ser utilizada nessa área. Então, a pessoa que é fiel, ela sim pode fazer parte de uma equipe, mas não é só isso. Essa pessoa que vai fazer parte de uma equipe para libertar pessoas, ela precisa ter dons. Ela precisa saber orar e saber entender o profético. Ela precisa ter, muitas vezes, dom de discernimento, de visão. E ela, acima de tudo, precisa ser alguém de intercessão, alguém que ora, que jejua. Então, igrejas específicas onde o Senhor Jesus
planta tudo isso são igrejas que vão acolher esta visão maravilhosa, que é a visão da libertação, a oficina de libertação e cura interior. Então, eu vou deixar na descrição do vídeo alguns ministérios de libertação, e você que quer passar por libertação, você pode procurar esses lugares. Eu também passei por libertação com a pastora Azenete, lá do Diante do Trono, lá na Lagoinha. Então, muitos pastores não têm uma equipe preparada. Então, meus irmãos, eu gostaria de deixar aqui para vocês as respostas dessa pergunta que hoje eu tenho na minha vida, né? Graças a Deus, nos últimos anos no Brasil, o Senhor salvou, revelou, libertou, fez a gente crescer muito como igreja. Eu louvo muito ao Senhor por tudo isso, não é? E muitos que foram antes de nós não tiveram esse privilégio de vivenciar coisas que nós vivemos nas últimas décadas. Então eu quero agradecer ao Senhor por você que assistiu até aqui. Quero pedir que você não deixe de se inscrever no canal. Deixa o seu like, não custa nada, mas esse like é precioso para nós, viu? E que você possa deixar esse like aí para abençoar o nosso canal. Em nome de Jesus, deixa a sua pergunta, deixa também o seu comentário. Comenta aí no vídeo da onde você é, qual igreja você faz parte, se você tem dúvida a respeito disso, porque você pode me fazer a pergunta e eu te responderei com aquilo que eu já vivi. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.